Olá, muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, em nome de Jesus. Estou aqui mais uma vez para iniciar mais um vídeo seguindo a Bíblia Sagrada. Por que seguindo a Bíblia Sagrada? Porque Deus nos ensina que nós não podemos seguir palavras de homens, nós não podemos seguir pensamentos humanos, mas devemos seguir o conselho de Deus. Jesus, ele disse no seu evangelho, no livro de Mateus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nessa tarde, estamos fazendo o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Estamos estudando a palavra de Deus. Estamos procurando conhecer a palavra de Deus. E nessa tarde eu quero abordar um tema que está no livro de Pedro, na carta de Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 7. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Estou com a minha Bíblia aqui. Vou abri-la e procurar aqui a palavra de Deus. Glória a Deus. Você que tem uma Bíblia, você pode também abrir a sua Bíblia aí e juntamente comigo ler o texto sagrado aonde o apóstolo Pedro ele fala acerca da salvação, do dia que o Senhor Jesus Cristo irá voltar. 2 Pedro, no capítulo 3, fala sobre a vinda do Senhor Jesus, o dia do julgamento, o dia em que o Senhor Jesus Cristo consumará toda a salvação por meio do seu julgamento, juntamente com o Pai. A palavra de Deus diz assim, no versículo 1: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como antes, o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céu bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em águas. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Glória a Deus. Então, o que é que o apóstolo Pedro na sua carta, no capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, ele traz uma palavra para a igreja, para que a igreja ela venha despertar, para que a igreja, os povos de Deus, as pessoas, venham despertar acerca da volta do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro diz que nos últimos dias muitas pessoas já não
acreditarão na volta do Senhor Jesus, já não darão mais ouvidos à palavra de Deus, já não acreditarão mais nas promessas de Deus. E o apóstolo Pedro diz que também aparecerá falsos ensinos. O apóstolo Pedro diz que aparecerão pessoas zombando e até mesmo ensinando que o Senhor Jesus Cristo não voltará, que o Senhor Jesus ele não cumprirá com a promessa. Então, nos dias atuais, nós estamos vivendo essa palavra. A paz do Senhor, irmã Nete, Deus abençoe, em nome de Jesus. A palavra nos ensina que o povo no final dos tempos já não crerão mais no Evangelho, já não darão ouvidos à palavra de Deus. Estamos vivendo em um tempo onde as pessoas estão pregando um Jesus que só abençoa, que só cura, que só faz milagres, e esquecem de pregar que o Senhor Jesus Cristo ele está voltando. O Senhor Jesus está próximo de arrebatar a sua igreja, de levar o seu povo. Muitos acreditam que irão morar na terra, irão ficar na terra. Muitos afirmam que a morada do povo de Deus será na terra. Mas o apóstolo Pedro, na sua carta, na segunda carta, no capítulo 3, no versículo 7, ele diz que devemos ter cuidado, porque a terra está sendo guardada para a destruição no juízo final. Então, no juízo final irá acontecer a destruição da terra e dos homens que não aceitaram o Senhor Jesus, dos homens que não aceitaram o Evangelho do Senhor Jesus, que não deram ouvido à palavra de Deus. A palavra de Deus deixa bem claro que é necessário o homem se arrepender do pecado, deixar as más obras e seguir o Evangelho. Então essa carta de Pedro, se nós lemos ela, percebemos que a palavra de Deus está se cumprindo. Jesus está voltando, a igreja está precisando despertar e pregar sobre a salvação, pregar sobre a vida eterna, pregar sobre o perdão, sobre o amor, pregar sobre o arrependimento, porque muitos são aqueles que estão participando da igreja, mas ainda não se tornou igreja do Senhor Jesus, ainda não entregou o coração de verdade à palavra de Deus, aos ensinamentos do Senhor Jesus. Então o apóstolo Pedro ele vem com essa carta, ele diz que devemos ter cuidado para não deixarmos as doutrinas várias, falatórios, filosofias humanas, palavras humanas de homens que contradizem a Bíblia. Muitos acreditam que irão passar a eternidade aqui nessa terra, que irão morar na terra, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo irá descer na cidade santa e ele permanecerá somente 1000 anos. Depois de 1000 anos, o Senhor Jesus Cristo ele irá julgar, ele irá, através da sua palavra, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus, ele irá julgar a humanidade. E a palavra de Deus diz que aqueles que não se entregaram ao Senhor Deus poderoso como Salvador, eles serão separados de Deus, não terão lugar no céu. E a Bíblia diz que somente aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, eles alcançarão a salvação. Então eu peço a vocês, homem de Deus, mulher de Deus, você que vai à igreja, você que conhece
um pouco da palavra de Deus. Comece a acreditar no dia do julgamento, no dia em que o Senhor Deus irá julgar a humanidade, e que você venha estar fiel ao Senhor, que você venha permanecer fiel, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Não decreto a pregações que dizem que iremos morar na terra, porque isso contraria a palavra de Deus. Jesus disse em João capítulo 14, no livro de João, Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas, e ele disse que aonde ele está, nós também estaremos com ele, se verdadeiramente nós obedecermos a palavra de Deus, se de verdade estivermos andando na palavra de Deus, sendo fiel à palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, é tempo de orar, é tempo de orar mais, é tempo de adorar, é tempo de ler mais a palavra de Deus, é tempo de ouvir mais a palavra de Deus, é tempo de ter intimidade com o Senhor, procurar conhecer mais o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o nosso Deus, o Deus que fez o céu e a terra. Então Pedro ele nos alerta nessa carta, 2 Pedro capítulo 3, ele diz que os homens chegaram até a zombar dos cristãos, dos homens de Deus, dizendo: vocês prometeram que Jesus voltaria, até agora ele não voltou. Então os homens que não dão crédito à palavra de Deus irão ser pegos de surpresa, eles irão ser apanhados de surpresa, irão ser por Deus, vamos se dizer que eles serão apanhados nas suas iniquidades, porque não deram ouvido à palavra de Deus. Então essa é a minha mensagem nessa tarde, tentando lembrar a cada um de vocês acerca da vida eterna, que existe um céu, que existe um Salvador, que existe um lugar para mim e para você preparado para a vida eterna, para estarmos com o Senhor Jesus. Isso se nós obedecermos a palavra dele, se nós continuarmos na fé, na esperança de que o Senhor Jesus Cristo, ele arrebatará a sua igreja, levará a sua igreja para morar juntamente com ele, para estar com ele de dia e de noite, adorando, exaltando e glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então essa é a minha fé, e é isso que eu acredito. A palavra de Deus diz que aqueles que não creram na palavra de Deus, que não dão crédito, não terão lugar juntamente com Deus no céu, porque não creram no Filho de Deus, não acreditaram na palavra, não acreditaram no unigênito, não acreditaram no Salvador, e perderão a salvação tão preciosa. Então que cada um de nós possamos crer na palavra de Deus, possamos se empenhar em pregar, em falar da palavra de Deus, porque ela é a única que pode salvar. É através da palavra que as pessoas são alcançadas pelo Espírito Santo de Deus. É através da palavra que as pessoas conhecem a verdade, porque lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 7, diz que as pessoas só vão ouvir a palavra de Deus se tiver quem pregue, se tiver quem anuncie o Evangelho, e elas só vão acreditar, só vão confessar se elas conhecerem o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que transforma. Isso por meio do Evangelho, da palavra de Deus. Jesus disse que a palavra dele é vida,
Jesus disse que a palavra dele é saúde para aqueles que a encontram. Então que Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo, essa palavra. Que você também possa meditar no capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Pedro. No versículo 7 ele deixa bem claro, ele nos esclarece que essa terra vai ser queimada, essa terra não permanecerá. As pessoas se enganam, pregadores estão enganados, pregando aí, dizendo que vamos morar aqui nessa terra, que vamos ficar aqui na terra, que Deus vai acabar somente com os ímpios, mas não é verdade. O livro de Apocalipse, ele deixa claro que os anjos destruirão a terra, a terça parte da terra, não haverá mais alimento, não haverá mais água para as pessoas beberem, e somente lá no céu teremos descanso, somente lá no céu poderemos descansar no descanso eterno, juntamente com o nosso Pai, juntamente com o nosso Salvador, juntamente com o nosso Pai eterno. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês possam buscar mais a presença de Deus, que nós possamos mais orar, porque estamos em um mundo que nos atrai para nos afastar da presença de Deus. Mas como o apóstolo Paulo, ele disse que ele não olhava para trás. O apóstolo Paulo, ele disse que ele caminhava para o alvo, porque ele queria alcançar aquilo que ele foi alcançado. Jesus, ele alcançou o apóstolo Paulo, que era Saulo, mas Paulo entendia que era preciso ele se esforçar, orando, buscando, clamando, fazendo a sua parte para chegar na vida eterna. Então essa é a minha palavra de hoje, através da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus diz que a cidade de Sodoma e Gomorra foram destruídas porque não serviram a Deus, porque não deram ouvido à palavra de Deus e se entregaram às suas próprias paixões. Então nós hoje estamos vivendo em um mundo que está entregue às suas próprias paixões. O mundo está corrompido pela prostituição, pela mentira, pelas drogas, pela política, pelo dinheiro. E sabemos que Deus não está nada agradável com essa situação que se encontra a nossa nação, a nossa terra, né? Então, eu creio que Deus está despertando o povo, mesmo diante dessa epidemia, dessa enfermidade. Deus está despertando a igreja dele, porque se uma epidemia dessa causa um grande estrago espiritual, como tem causado, pessoas se afastando, pessoas blasfemando, pessoas até mesmo brigando já por causa da enfermidade. Imagine diante da tribulação, diante das lutas, diante das prisões, porque a palavra de Deus diz que os cristãos serão presos por causa do Evangelho, os cristãos serão humilhados por causa do Evangelho, pessoas serão jogadas nas cadeias, pessoas serão torturadas, mortas por causa do Evangelho de Cristo, até que Ele venha. Então já estamos vendo aí uma ditadura já pela parte dos governos, que tem oprimido as igrejas, oprimido os pastores, oprimido o rebanho do Senhor. E nós precisamos despertar para a salvação. Precisamos despertar e entendermos que Jesus está voltando para buscar eu e você e todos aqueles que forem fiéis à palavra de Deus. Deus abençoe a irmã Neto Maximiliano Silva, paz do Senhor.
Pai do Senhor, para a irmã Altamira Peixoto, que sempre me acompanha nas minhas lives, nos meus vídeos, nas minhas postagens. Que Deus abençoe as suas vidas. Que vocês possam também orar por mim, orar pela minha casa, pela minha família. Que vocês possam orar também pelas vossas famílias. Que é o mais importante, é estarmos orando principalmente pelas nossas vidas. Porque um bom soldado, ele tem que estar sadio, ele tem que estar bem alimentado para ele poder guerrear na batalha espiritual. Então, em nome de Jesus, eu agradeço aqui a Deus pela oportunidade e que nós venhamos a cada dia mais crermos que o Senhor Jesus está voltando, acreditarmos que a promessa está para se cumprir e tudo será consumado com a salvação dos justos, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos, uma boa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo.